Certo, vamos desempacotar isso, porque a nossa imersão de hoje traz um cenário que, olha, parece ficção científica, mas é absolutamente real e documentado. É sobre um relatório de síntese de 12 de maio de 2026. Um relatório fascinante. Sim, e ele descreve uma situação bizarra no extremo norte do Brasil. Imagina o seguinte, a gente tem idosos morando em Macapá, cercados ali pela maior força orgânica do planeta, que é a floresta amazônica, mas essas pessoas estão, definhando de solidão dentro de casa. Pois é. E o detalhe crucial aí é que o culpado não é a falta de infraestrutura física da cidade, ou algo assim. Exato. O culpado, segundo as fontes, é aquele aparelho no bolso deles. Aquele dispositivo que, teoricamente, foi criado com a promessa de conectar todo mundo. A ironia é brutal. E o que é fascinante aqui é que as fontes tratam a cidade de Macapá como um verdadeiro laboratório de teste, sabe? É um microcosmo perfeito de uma crise que, na verdade, é global. Porque tem um contraste muito forte ali, né? Sim, um contraste geográfico e simbólico gigante. Você tem, de um lado, a biologia crua, selvagem da Amazônia, colidindo de frente com essa velocidade absurda do mundo digital extrevo. Se a gente quiser entender como a mente humana reage quando a tecnologia simplesmente suga todo o espaço orgânico, esse é o lugar perfeito para observar. E a nossa missão na análise de hoje é olhar para esse documento não como, um manual técnico cheio de dados sobre conectividade. É entender isso como um mapa da nossa estrutura psicológica mesmo. Principalmente agora com o avanço massivo dos smartphones e de uma inteligência artificial que, não apenas calcula, ela raciocina. E o relatório detalha que os idosos da região começaram a desenvolver o que os pesquisadores chamam de nomofobia, que é aquele pânico irracional de ficar sem o celular. O que, convenhamos, soa super estranho à primeira vista, não acha? A gente quase sempre associa esse vício desesperado em telas aos adolescentes trancados no quarto. Totalmente, é o estereótipo clássico. Mas lendo os dados das fontes, fica muito claro que para essa população sênior, o uso excessivo da tela virou um mecanismo de compensação para a solidão profunda que eles sentem. A analogia que eu não consigo tirar da cabeça é a de uma pessoa perdida no meio do oceano. Bebendo água salgada. Exatamente, bebendo água salgada porque está morrendo de sede. O smartphone deveria, teoricamente, matar a sede de conexão dessa pessoa. Só que, consumido dessa forma passiva, ele desidrata a pessoa ainda mais. E isso agrava o isolamento. Grava e traz consequências físicas. O material menciona distúrbios neurológicos, de sono, abandono da rotina, falta de higiene básica e ainda deixa essa população muito vulnerável a golpes virtuais. Porque eles buscam uma voz humana do outro lado da tela, né? Mas encontram um algoritmo que só quer reter a atenção deles a qualquer custo. E o mecanismo por trás disso é puramente químico. É bem brutal. O cérebro humano é péssimo, mas péssimo mesmo, em diferenciar uma conexão social genuína de um pico de dopamina barato gerado por uma notificação de aplicativo. Nossa, isso é assustador. É o celular sequestrando o sistema de recompensa desse idoso. Ele acha que está interagindo, mas na verdade ele só está alimentando uma máquina de engajamento. E isso aprofunda aquele abismo do isolamento real que a gente comentou. E o relatório não para na questão do entretenimento ou da falha na conexão social. Tem uma parte que, confesso, me deu um certo nó no estômago, que é quando a análise entra na esfera da utilidade. Porque a inteligência artificial chegou num ponto de inflexão. Ela não é mais só uma ferramenta estatística rápida. Ela começou a raciocinar de forma autônoma. Sim, e eu me senti meio enganada lendo isso, sabe? Porque nós crescemos ouvindo aquela promessa utópica, a ideia de que a tecnologia ia automatizar só o trabalho chato, o trabalho braçal, para que o ser humano ficasse livre. Livre para ser criativo, compor músicas, escrever poesias. O discurso oficial sempre foi esse. Mas o relatório mostra exatamente o oposto acontecendo nas ruas de Macapá e, no mundo todo.
A IA está engolindo as profissões intelectuais. Estamos falando de diagnósticos médicos super avançados, análises jurídicas complexas. Enquanto a robótica humanoide começa a tomar conta da manutenção civil e do trabalho pesado nas ruas. Então a pergunta óbvia que fica para quem ouve a gente é: o que sobrou para o ser humano? Sobrou um vazio existencial muito profundo. Se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia humana, o impacto que as fontes descrevem é devastador. A perda do emprego para a máquina não é apenas um problema financeiro de perda de renda. Tem a ver com a identidade da pessoa, né? Com certeza, o trabalho, ao longo de toda a história humana, é o que confere identidade. É o que sinaliza para nossa tribo o seguinte: eu sou útil, eu sirvo para alguma coisa aqui no grupo. Quando um sistema sintético raciocina melhor do que um advogado sênior e opera ferramentas físicas melhor do que um operário, a fundação da autoestima do adulto simplesmente desmorona. A máquina não rouba só a tarefa, ela ataca a própria utilidade social do indivíduo. E essa crise de utilidade entre os adultos parece criar uma verdadeira reação em cadeia na sociedade. Porque se a gente observar a lógica do material, essa paralisia afeta diretamente as outras gerações. As fontes mapeiam isso faixa etária por faixa etária. É um efeito dominó impressionante. Sim, vendo os adultos entrarem nessa obsolescência profissional, com essa ansiedade em relação ao emprego, os mais jovens estão sofrendo de um fenômeno que as fontes batizaram de desaprendizado cognitivo, ou de-skilling em inglês. Que é a perda do espírito crítico. Exato. Uma dependência total das ferramentas para pensar. Tipo, daqui a pouco a gente vai precisar de um GPS mental para achar a própria cozinha de casa, porque a gente está terceirizando toda a fricção mental para algum aplicativo. E tem uma explicação neurológica fascinante para isso. O cérebro humano funciona numa lógica muito rigorosa de economia de energia, sabe? Se você não usa uma rede neural para resolver problemas complexos ou para exercitar o pensamento crítico, o seu cérebro poda essas conexões. Ele literalmente apaga o caminho. Apaga. O de-skilling não é apenas uma preguiça comportamental. Ah, o jovem não quer pensar. É um definhamento físico das vias neurais. O jovem delega o pensamento crítico para o assistente de IA e perde a musculatura intelectual para questionar a realidade. E aí, claro, eles ficam extremamente vulneráveis a qualquer narrativa que venha pré-fabricada. Então, o que tudo isso significa? Para quem está acompanhando a nossa linha de raciocínio até aqui, o cenário desenhado pelo relatório é de um colapso simultâneo completo. A cadeia de transmissão de conhecimento quebrou. Totalmente fraturada. Os jovens não pensam mais por conta própria, os adultos perderam a identidade e estão nessa crise crônica porque se sentem inúteis frente à IA, e os seniores, que deveriam ser os guardiões da memória familiar, estão isolados num canto rolando uma tela de vidro infinita. Como uma sociedade se sustenta com a espinha dorsal quebrada em 3 pontos assim? Ela simplesmente não se sustenta. E é exatamente por essa razão que o material argumenta que tentar resolver essa crise toda com cartilhas de bem-estar digital ou colocando limite de tempo de tela é inútil. É o equivalente a colocar um band-aid numa fratura exposta. Não vai segurar a onda? Não vai. A resposta para uma alienação tão sistêmica não pode ser tecnológica. E é aí que o relatório introduz a tese central, que muda completamente o foco da nossa discussão de hoje para algo radicalmente diferente. Algo orgânico. A premissa de ouro do texto. Eu achei isso maravilhoso. Eles cravam a seguinte frase: quanto mais digital o mundo se torna, mais orgânico o ser humano deve ser. É uma mudança de paradigma bem forte. Muito forte. Ao invés de tentar lutar contra a tecnologia, usando mais tecnologia, a solução para Macapá é usar a própria natureza, ancorar a população de volta no que é vivo. E o Amapá tem esse papel vital como âncora concreta. A estratégia deles é multiplicar competências ligadas à terra, como agrofloresta e energias renováveis locais. Mas assim, sendo a voz do ceticismo aqui por um momento, eu entendo o apelo romântico de voltar para a natureza. Soa lindo no papel, mas como exatamente colocar as mãos na terra amazônica resolve a crise psicológica de um engenheiro ou de um advogado que acabou de ser substituído por uma IA? Não sou meio ingênuo? Essa é a dúvida central que muita gente tem ao ler o relatório.
Mas a estratégia das fontes não é simplesmente mandar todo mundo virar agricultor de subsistência numa lógica financeira. Não é sobre o dinheiro em si. Ah, entendi. O objetivo é restaurar o que eles descrevem como a resistência pelo saber fazer real. Pensa bem, se uma pessoa perde sua utilidade no mundo intelectual para uma máquina, a recuperação da autoestima dela só pode acontecer no terreno que a máquina não domina de jeito nenhum. Que é o mundo físico, o mundo real? Exatamente. A imprevisibilidade do mundo físico. Desenvolver uma agrofloresta não é apertar um botão. Exige ler o clima, sentir a umidade do solo, adaptar-se a variáveis biológicas em tempo real. É manter uma inteligência física e conectada à Terra que a IA não consegue simular. Isso reativa a utilidade social da pessoa. A natureza é o oposto do algoritmo. Ela não é previsível e exige muito suor. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que a solução para uma inteligência artificial super desenfreada pode ser, literalmente, sujar a mão na terra. Porque a gente reaprende a dominar um ambiente tátil. Perfeito, é isso mesmo. Mas aí eu te pergunto, o contato com a natureza resolve a parte do indivíduo, né? Traz de volta o propósito dele. Mas como a gente conserta a fratura entre as pessoas? Aquele isolamento dos idosos documentado no começo da nossa imersão, como resolver isso? Isso nos leva direto para a segunda parte da solução, o que as fontes chamam de a ecologia da troca e da escuta. E a palavra ecologia aí é usada de propósito. Como assim? Se a gente imaginar a nossa atenção humana como um ecossistema, uma floresta, e a nossa capacidade de foco como a água desse lugar, o mundo digital criou uma seca devastadora. O smartphone exige uma postura constante de consumo, o scroll infinito. A proposta deles é mudar da lógica de consumo para uma postura de comunhão. Ah, eles mencionam o canto da troca, não é? Sim, o canto da troca, que envolve, acima de tudo, reaprender a escutar. Eu vi que eles dão uma ênfase enorme à ideia de acolher o silêncio. O que na nossa rotina hoje soa até como uma ofensa. No fluxo digital, o silêncio é tratado como um defeito. Um espaço vazio que precisa ser preenchido com uma notificação ou com a nossa própria opinião imediata sobre alguma coisa. E aí o relatório traz esse conceito de escuta sensorial. E no contexto de Macapá, essa escuta sensorial é muito aplicável. Significa ter a capacidade deliberada de parar e ouvir a floresta, ouvir o barulho do rio ou até os sons metálicos da cidade, sabe? E fazer isso sem interromper com o celular na mão, sem a urgência de categorizar tudo. Ou de tirar uma foto para postar logo em seguida. Exato. É uma âncora de presença no mundo. Quando você recupera essa capacidade de escutar o ambiente, você recupera a capacidade de escutar outro ser humano sem interrompê-lo o tempo todo. Você abre espaço para o pensamento do outro existir de verdade. E tem um contraste muito interessante que eu quero jogar aqui na nossa conversa. A IA fornece respostas perfeitas, lisas. Você pergunta, ela responde em milissegundos, sem gaguejar. Mas as redes sociais usam esses algoritmos perfeitos para nos manter em bolhas. A gente só vê o que já concorda. É um ambiente livre de atrito. De ideias é fundamental. A troca presencial imperfeita é necessária. É que a IA é programada para ser servil, né? Para otimizar o nosso conforto. Mas o desenvolvimento humano é exatamente o oposto disso. A troca presencial entre humanos é vulnerável, ela é instável, conflituosa, a gente discorda, e é nesse atrito que a gente evolui como espécie. É aceitar ser contrariado. Com certeza. A máquina evolui ingerindo dados limpos. O ser humano evolui através da empatia, superando a diferença de opiniões cara a cara. Isso me lembra muito a menção que as fontes fazem ao pensamento do Luc Ferry, aquele filósofo francês. A discussão filosófica que eles trazem é incrível. Ele diz que o que nos distingue da máquina não é que a gente acerta sempre, mas sim a nossa perfectibilidade. Um conceito brilhante do Ferry, porque a máquina é fechada na programação dela. Ela visa o resultado. A nossa perfectibilidade significa que a gente valoriza o percurso. Nós somos abertos ao acaso. Sim, a capacidade humana de mudar a trajetória inteira de uma vida só por causa de um encontro com um estranho, ou por observar um fenômeno da natureza. Exatamente. Nós cometemos erros e mudamos de ideia. E o que é transmitido num encontro desses entre humanos não é só um pacote de dados.
É o que o relatório chama de o impalpável. E como a gente define esse impalpável? É a tensão no ambiente, sabe? A energia de um encontro. Uma troca de olhares. O peso da voz de alguém falhando ao contar uma história. Essa experiência vivida, o canto da troca, nenhuma máquina consegue processar. Porque a máquina não tem corpo. Tudo isso é uma filosofia lindíssima, mas nós sabemos que a teoria precisa sair do papel para o dia a dia da população de Macapá. Como transformar isso numa rotina para pessoas que estão mergulhadas em tanta ansiedade digital? Aí entra a aplicação prática do relatório, que eles chamam de Laboratório do Futuro. A ideia é criar o que eles chamam de círculos de palavra ou de transmissão, e fazer isso no coração da natureza. Eles dividem esse processo em algo chamado os 3 tempos. Que é ecologia da atenção na prática, né? O primeiro tempo é justamente o tempo do silêncio. Isso. Imagina reunir as gerações num espaço orgânico e abolir qualquer aparelho. E por um tempo considerável apenas ouvir o ambiente. Trata-se de desintoxicar o cérebro das notificações antes mesmo de tentar conversar. Equalizar todo mundo. Eu imagino o nível de desconforto inicial que isso deve gerar nas pessoas hoje em dia. Mas prepara o terreno perfeito para o segundo passo, que é o tempo do relato. E isso levanta uma questão importante sobre aquela fratura geracional. Lembra do idoso isolado bebendo água salgada que você comentou? Claro. No tempo do relato, esse mais velho assume o centro. Ele compartilha um saber fazer da terra ou uma vivência real. No momento em que ele faz isso, a comunidade devolve a ele a utilidade social que a solidão tinha roubado. Ele volta a ser o guardião do conhecimento. O que já começa a curar aquela primeira ruptura que analisamos. E o terceiro passo, o tempo da evolução, me chamou muita atenção. Porque os jovens não ficam só escutando quietos como numa sala de aula antiga. Eles pegam o relato do idoso e expressam como aquilo ressoa com os desafios absurdos que eles mesmos enfrentam hoje. É uma troca real, é dinâmico. E lendo isso, a conclusão do relatório fica bem clara em relação à tecnologia. O conceito final que eles apresentam é o da hibridação consciente. O que significa que ninguém precisa queimar os smartphones em praça pública. De jeito nenhum. A hibridação consciente significa usar as tecnologias materiais porque elas são boas. Usar inteligência artificial para logística, usar geradores solares modernos para infraestrutura local. Tudo isso é ótimo e prático, mas a gente precisa ser guardião feroz dos nossos espaços de diálogo. Proteger o contato com a natureza e o olho no olho como se fosse sagrado. Isso. Deixe o trabalho material otimizado com a máquina, mas use a convivência orgânica e imperfeita para nutrir a alma e o vínculo social que nenhuma IA consegue simular. Nossa, isso é um fechamento perfeito e conecta todos os fios que a gente puxou durante a análise. Para a gente não ser substituído no trabalho e nem isolado pelas telas, o antídoto mais sofisticado não é criar uma máquina ainda mais inteligente. A resposta é a nossa própria vulnerabilidade. O fato de sermos humanos orgânicos. Exato. É a nossa capacidade de ouvir o silêncio de um rio lá no Amapá. É acolher a sabedoria totalmente imperfeita de um idoso. E, para deixar quem nos ouve com uma última pulga atrás da orelha, eu quero trazer a provocação profunda que encerra o material original. Pensa o seguinte. Lá vem. Se, num futuro próximo, uma inteligência artificial pudesse simular perfeitamente a voz, os trejeitos e a história de um ancião, mas sem jamais poder transmitir o impalpável, sem energia de uma vida que foi fisicamente vivida, sem aquela troca de olhares vulneráveis, até quando a gente vai ser capaz de notar a diferença? É uma pergunta assustadora. E será que, num mundo todo pasteurizado pelos algoritmos, essa nossa imperfeição humana e orgânica vai se tornar o artigo de maior luxo do nosso futuro? Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente. É muito pano para manga. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente em mais essa nossa imersão de hoje. Até a próxima nossa exploração a fundo. Até a próxima. Um abraço.